Olá, começando mais um Ravache Pod, o podcast que conecta, pessoas, as notícias e tendências que moldam mídia, tecnologia e redes sociais. Comigo hoje, Duda. Tudo bem, Gui? Tudo bom, Certo, Duda. voltamos. Duda Machado, Duda né? Machado. Muito bem, então, o nome completo aqui. E hoje a gente vai ter como convidado o Lucas Fraga, que é da Balt Consultoria. Já eu falo mais dele. Antes, só me apresentar, eu sou Guilherme Ravache, sou consultor, palestrante e colunista do Valor Econômico e também analista de negócios da Times Brasil. Agora ele entra na TV à tarde. Agora eu tô fazendo TV também, chique demais. Faz. Obrigado, pessoal da Times, foi, assim, a experiência tem sido incrível. Legal. Meus primeiros dias ainda, Friozinho na barriga, Gui? Não, dá frio na barriga, eu tô sofrendo um pouco menos, assim, porque no começo é difícil, assim, a gente imagina que é só uma câmera, né? Mas o estúdio tem marcação, tem ponto onde você tem que ficar, você tem relógio, você tem tempo, você tem o feedback da equipe do estúdio, então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Como eu nunca tinha feito TV, para mim é uma experiência completamente nova. Mas acho que aos pouquinhos eu vou melhorando e a turma tem ajudado muito lá. Estou super feliz aí com a oportunidade, né? Agradecer ao Douglas Tavolaro, ao André, que é o diretor de jornalismo, que me levou para o projeto, né? Acreditou, fez essa aposta. E está indo bem, a gente já tem bons números aí para mostrando que estamos no caminho certo. Eu já estou bem feliz. Bom, também vamos agradecer quem apoia aqui, né, o Ravache Pod. Então, Plot B Studio, um estúdio de criação dirigido pelo jornalista e roteirista Jackson Bezerra, onde, além de podcasts, também são gravadas videoaulas, lives interativas, programas de TV em geral, e com assessoria técnica e artística. Também agradecer a Jagger, uma empresa especializada em jornalismo digital com foco em SEO, e adaptando aí as soluções às necessidades específicas de cada parceiro. E a Ravache Media, uma empresa especializada na organização e produção de palestras, treinamentos e eventos corporativos. Muito bem, Duda. E aí hoje conosco vai estar o Lucas Fraga, que é da Balt Consultoria. É muito legal o papo com o Lucas, né? Vocês vão ver agora. A gente grava o primeiro papo, depois faz a abertura. O que a gente falou hoje? De tendências. Mercado de pesquisa, Mercado de pesquisa. Como o tempo que leva uma pesquisa, a expectativa que se tem em torno de uma pesquisa. Aplicação das ciências humanas, né, da antropologia, da filosofia, as marcas. E como isso não elimina a IA aí no caminho e como as marcas têm usado essas informações que são coletadas nas pesquisas para gerar novos produtos e atender o mercado. Muito bem, então vou chamar agora o Lucas. Bora. Muito bem, então agora a gente vai para a entrevista com o Lucas Fraga, da Balt Consultoria. Certo, Duda? Certo, vamos lá. E Duda estará comigo aqui nessa entrevista. Lucas, bem-vindo. Obrigado, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui. Duda, você quer começar perguntando ou eu começo perguntando? Vamos lá, vamos começar. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a sua história, né? Sobre a sua carreira. E depois também a história da Balt, né? Como surgiu a Balt, como ela foi pensada. Quais são os caminhos aí que vocês trilharam até chegar aqui? Legal. Olha, você sabe que a minha história ela não foi muito linear. Eu comecei originalmente... Bom, eu venho do Espírito Santo. Originalmente eu fiz Direito. E aí eu entrei no curso... Que mudança, hein? De Direito para... Pois eu entrei no curso de Direito, primeiro semestre amei, segundo semestre já falei, isso não gostei. Não é pra mim. Aí, não. É o dilema de quem é de humanas, né? É o dilema de humanas. Eu faço Direito, Medicina ou Engenharia. Eu fui para o Direito. Mas aí logo no início do curso, eu vi que eu não gostei, eu sempre fui uma pessoa bem curiosa. Eu falei, cara, eu tenho que experimentar outras coisas. E aí... No Direito, eu já comecei a estagiar com marketing. E, graças a Deus, assim, o pessoal teve uma abertura para me receber dentro disso. Achavam meio estranho e tal, tudo bem. Mas aí, logo depois, eu migrei para publicidade. E aí, eu fui construindo carreira um pouco disso dentro da área de planejamento, de marketing. Trabalhei com alguns trabalhos relacionados a isso. Trabalhei comecei na carreira muito como freelas, assim, fazendo esses trabalhos de consultoria e tal. Depois chegou uma oportunidade muito legal de assumir um cargo na ESPM, né, faculdade aqui de São Paulo,
voltado para o laboratório de Consumer Insights deles. Foi lá onde também eu conheci o Gabriel, que está aqui, conheci a Ana, que é minha sócia. E daí a carreira foi indo, até que eu cheguei finalmente no mestrado, no doutorado em Antropologia e Comportamento do Consumidor, onde eu conheci a Ana, minha sócia, e lá dentro a gente foi entrando nesse laboratório da SPM. E isso foi em 2018 para 2019, a gente começou a ter a ideia da About. A Ana também ela não teve essa carreira linear. Ela começou em psicologia e depois ela foi para publicidade. Eu acho que isso que foi conectando a gente também. E ela construiu a carreira, enquanto eu estava mais no planejamento, ela construiu a carreira em estudo de pesquisa. E a gente trouxe muito uma perspectiva de, cara, a gente está estudando coisa tão legal, tão interessante, e a gente tinha esses dois pés, né? Um pé no mercado, um pé na academia, e pareciam dois mundos muito distantes. E a gente começou falando sobre a About muito como uma ponte, né? Aquela coisa que pode conectar esses dois mundos, porque será que é possível? Não sei, a gente não sabia. Daí veio a pandemia, parou um pouquinho, e aí a gente retomou essa conversa mais ou menos em 2022. Você falou de antropologia, né? E aí, na hora, eu lembrei do Michel Coforado, né? Que é um antropólogo também, agora acabou de lançar um livro. Eu já falei que eu encontrei com o Michel semana passada. Eu acho o trabalho dele incrível, mas por que eu estou trazendo esse tema aqui? Porque a antropologia pode ser viés de confirmação, porque eu acompanho lá o trabalho do Michel, mas também acompanho o que vocês fazem. Ela está voltando para o centro da conversa, ela está ganhando um destaque que talvez não tenha tido nos últimos anos. O que acontece com esse movimento? Até pelo que vocês mesmos fazem na About, né? A About tem um viés muito da antropologia, da sociologia e da psicologia. São essas três ciências que a gente traz aqui, né? E eu acho que sim, a antropologia... E é interessante, a antropologia está voltando, assim como várias outras ciências humanas estão ganhando destaque, porque o ser humano está ganhando destaque, o ser humano está voltando para o centro. A gente passou por um tempo... E até para puxar um pouco, né, Guilherme, do que você gosta muito de inteligência artificial, isso gera dentro um mundo atravessado por tecnologias digitais em que a gente também começa a se perguntar o que faz de nós humanos. Nunca se falou tanto também sobre humanos. É quase um movimento de resistência. E a About surgiu muito dentro disso. Cara, a gente está num mundo data-centric. Quando a gente olha e a gente trabalhando antes da About, né, com pesquisa e planejamento, a gente viu muito informações e decisões tomadas por dados. Mas a gente tem um sócio humano, ele sempre diz uma coisa que eu acho engraçada. Ele fala, os dados isolados são burros. O dado isolado não significa nada. A análise, que é essa filosofia da análise, de onde surge a estratégia, é aí que está a inteligência, né? E essa inteligência humana. Então, a gente quis trazer isso. Tá, um mundo e um mercado muito data-centric, mas a gente tem que olhar para os seres humanos e para as pessoas. Antes de um consumidor de, sei lá, sabão em pó, essa pessoa é um ser humano. Ela tem medo, tem angústia, ela é muito complexa e a gente precisa entender essa pessoa no todo antes de entender essa pessoa enquanto consumidor. Então, eu acho que essa volta que casa muito também com o surgimento da About, eu acho que a minha leitura é que tem muito a ver com esse olhar da importância do ser humano que a gente está tentando resgatar, eu acho. Qual que é o diferencial estratégico para as marcas olharem essa tendência da antropologia no centro, dessa análise que foge um pouco dos dados? Quais respostas as marcas encontram nesse tipo de abordagem de pesquisa para pautar o trabalho? Eu acho que quando a gente está pensando uma estratégia... Vou dar um exemplo. A gente trabalha com alguns clientes B2B, certo? E cliente B2B, de modo geral, ele está olhando assim, quem é o cliente do B2B? É uma outra empresa. E daí se olha de uma maneira muito fria. É uma empresa. E aí você vê, então, como que eu falo com uma empresa? Qual que é o argumento de venda para uma empresa? Costuma ser uma coisa muito racional e muitas vezes essas empresas elas caem num verdadeiro leilão. É sobre preço. Preço. Quem faz o preço mais barato e por aí vai. A gente, nesses trabalhos B2B, a gente traz uma perspectiva
que eu considero muito enriquecedora. Dentro das empresas, as pessoas que tomam decisões são seres humanos. A empresa não é uma entidade que existe espontaneamente. Todo CNPJ tem humanos, né? Todo CNPJ tem humanos. Inclusive, tem o nome de algum humano que está ali por trás daquilo. Um ser pensante, né? Então a gente traz um olhar de... para além do preço, o que tem de emocional, o que tem de humano nessa relação? Isso tem sido muito rico assim, para clientes que a gente tem tratado, que eles têm olhado e falado, poxa, isso é verdade. Porque, senão, é pesquisa atrás de pesquisa, estratégia atrás de estratégia, que, no fundo, chega na mesma coisa. É uma questão de preço. Você não acha que o dado, assim, o uso excessivo... Não sei se existe o uso excessivo de dado, né? Mas, assim, a gente não está emburrecendo de tanto dado? Porque você pega grandes agências aí, holdings, né? Negócios que nos últimos 20, 30 anos foram pautados por dados. Sim. Tudo era uma decisão financeira numa planilha. Posso até falar nome aqui. A gente olha a WPP, que é uma empresa hoje muito difícil, né? Com a ação caindo, super desafiada. E era uma empresa que, desde o Martin Sorrell, assim, ficou famosa por operar. Assim, vamos cortar custo. Então, olhando muito dado o tempo inteiro. Ironicamente, está caindo a ação e dizem que cai porque não investiu tanto em tecnologia. Mas o meu ponto aqui era uma empresa que olhava para o dado. E aí, da onde vem essa minha colocação de será que o dado não está emburrecendo a gente? Porque tem tanto dado hoje em dia que eu consigo defender qualquer ideia buscando algum dado em algum lugar. Sim. E no final do dia, quando eu tenho um humano tomando a decisão, você toma por feeling também. Né? Quando a gente olha os grandes negócios, né, começaram com uma pessoa que olhava lá e falava assim, não acho que é isso. As próprias agências, né, que foram sendo juntadas para formar o WPP, outras grandes holdings, tá? Falando da WPP, mas isso aqui vale para todas, em menor ou maior medida. Foram agências que tinham no nome dos fundadores um humano. Né? E aí isso foi se perdendo, viraram siglas que perderam a humanidade, né? Perderam a humanidade, de novo, muito boas de dado, mas não tem mais ninguém ali de frente. Então, voltando à minha pergunta aqui, né? O dado emburrece ou o dado pode emburrecer? Eu adorei essa provocação, cara. Eu acho que... Bom, o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente ter é que as decisões, elas são... O processo de qualquer tomada de decisão é um processo inconsciente. Até voltando naquele negócio que a Duda comentou sobre por que olhar para humanos. Para a gente entender questões subconscientes, né? As decisões nem sempre são tão racionais assim. Agora, dados. A gente tem um cliente uma vez que a gente estava conversando e ele falou assim, Lucas, a gente não quer mais dado. Eu tenho uma pilha de 100 relatórios. Eu tenho um drive, compartilho com você depois. Eu tenho um drive com 200 relatórios. Esse drive custa milhões e eu não sei o que fazer com esses dados. Uhum. A gente tem muito acesso à informação o tempo inteiro. Né? Você olha para a WPP e qualquer outra agência tem meio que uma obrigatoriedade de eu preciso de assinar o serviço tal, serviço tal, serviço tal. Você vai ver? Nem sempre. Mas você tem que assinar, porque senão você está para trás. Eu acho que a quantidade... Eu não sei se é o dado que emburrece, mas eu acho que a quantidade de dados é tão estarrecedora, overwhelming, que a gente não consegue tratar esses dados. Porque eu acho que é isso. O dado... voltando naquele ponto. O dado, por si só, ele não vai dizer nada. Sim. A estratégia ela vai surgir do cruzamento desses dados, e aí, como a gente acredita, trazendo antropologia, com a cultura. Então... Por exemplo, 70% das pessoas estão consumindo menos hambúrguer. Eu estou chutando esse dado, tá? E aí você vê assim, 70% estão consumindo menos hambúrguer, então vão abaixar o preço do hambúrguer e eles vão comprar mais. Não, você tem que entender por que 70%. Então geração Z, mais preocupada com saúde, cresceu em um outro contexto, está começando a ter filhos. Essas crianças... existe uma preocupação nesses novos pais, geração Z e millennials mais novos, existe uma preocupação nesses pais com as alimentações das crianças. Dentro das escolas, em vários lugares, ultraprocessados foram proibidos nas cantinas. E a escola era aquele lugar onde a criança ia e comprava o doce. Então, assim, a gente está falando de crianças, que é um momento que você se apega emocionalmente a muitas marcas. A gente está falando de crianças que estão mais distantes desse tipo do hambúrguer.
por exemplo. Na casa dela não está sendo consumido aquilo, não vira um hábito de consumo dela. E ela não se conecta com essas marcas. Então, daí quando você cruza o dado 70% nanã, com um contexto social, daí você consegue pensar numa estratégia de... Cara, não é sobre vender um hambúrguer mais barato. É sobre falar com esses pais ou falar com esses pais de uma outra maneira, sobre repensar, talvez, produto, sobre repensar a comunicação e como se conectar com esse público. E eu acho que é o que você disse, né? É o dado, não é o dado pelo dado, né? Você tem uma... Você não exclui o dado, mas você faz ele ter sentido dentro de uma equação, né? Tem um contexto. Exato. E daí você viu uma marca que está fazendo isso de forma muito inteligente, que é a Cacau Show. Enfim, vai abrir aí o maior parque da América Latina e tal. Tudo bem, as crianças estão consumindo menos chocolates e tem muitas informações sobre isso, mas elas vão continuar consumindo Cacau Show porque tem um parque de diversões sobre isso. Elas consomem Cacau Show sem comer chocolate. Porque, aí foi o que o Ale Costa, o fundador, CEO, etc., disse. Fomos 30 anos Cacau, agora os próximos 30 anos você show. Sim. Né? Então, é uma estratégia que está olhando para... Cara, eu preciso sobreviver num mundo que está cada vez mais preocupado com alimentação. Isso é um exemplo do uso de dados de forma inteligente. Mas é um bom exemplo, porque quando você pega uma marca como o McDonald's, por exemplo, que entendeu que a geração Z, os mais jovens, queriam comidas mais saudáveis. Ele vai lá e bota salada, cenoura no cardápio. E não funciona. Não. O dado indicava para ele que as pessoas queriam mais salada, né? Mas provavelmente não teve o entendimento de que o público do McDonald's talvez não queira aquilo. Esse é um exemplo de como o dado nem sempre leva ao resultado esperado pela marca se não tem o entendimento do humano? Também, porque quando eu vou no McDonald's, eu não quero comer uma alface. Quando eu vou no McDonald's, eu quero comer um hambúrguer, uma batata frita, entende? Então, existe a gente tem uma tendência sobre a qual a gente falou no report do ano passado, mas que ela ainda está muito em alta, que a gente está falando da saúde recreativa. E a saúde recreativa é um movimento de convergência entre o universo da saúde com o universo da indulgência, né? Mercado de indulgência, chocolates, doces, hambúrgueres, refri, por aí vai. E é o que explica, por exemplo, essa convergência é o que explica, por exemplo, chocolates com vitamina C, chiclete com vitamina, não sei, B12 e por aí vai. E proteína, agora tudo tem proteína, agora tudo né? tem proteína, é o sorvete de proteína que eu estava vendo de desde no TikTok. É o sorvete de whey protein que abriu, mas é um gelato de whey protein. Então ele é igual a um gelato, só que ele não tem nada, só tem whey protein. Então, enfim... mas, ao mesmo tempo em que a saúde entra para dentro da indulgência, existe um movimento, porque nada é 100% uma coisa. Na sociedade, a gente sempre trabalha com tensão e contra-tensões, tendências e contra-tendências. Ao mesmo tempo em que um pêndulo pesa para o bem-estar e a saúde, existe um outro lado que está olhando para dobrar a aposta na indulgência. Porque, e daí trazer até um ponto que a gente trabalha na About, com as narrativas humanas. Vou falar muito rapidamente, são drivers de comportamento atemporais. Vem também da antropologia. Então, algumas histórias, elas se repetem ao longo de séculos, culturas e por aí vai. Por exemplo, a história do fruto proibido. A história do fruto proibido ela está aí nas narrativas de criação do mundo, não só cristãs, várias outras. Elas vão correndo pelos séculos e pelas culturas e até hoje estão aí muito forte. Até hoje a gente tem vários frutos proibidos. O mercado do luxo está construindo em torno do fruto proibido, que os outros não podem ter. Uhum. E aí, por que eu estou falando dessa narrativa? Porque o fruto existe um fascínio humano pelo proibido. E na nossa sociedade, uma das coisas que está sendo proibida é a indulgência. Então, a gente tem até um estudo que mostra isso, que como um mercado que está dizendo assim, você tem que ser saudável, 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 torna automaticamente o proibido mais gostoso. Sim. Então, nesse mesmo mercado em que se fala de saúde, 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 a gente olha para o mercado da indulgência e o mercado da indulgência está crescendo. Né? A venda de balas e doces, por exemplo, segundo um report do Euromonitor,
Nos próximos anos vai aí crescer 15%, 16%. E aí como que você explica isso? Né? Acho que tem um ponto bem interessante. Bom, um dos reports de vocês foi... acho que você entra nessa coisa das coisas proteicas, dessas soluções. Em um dos reportes, que é o Fragmentos do Efêmero, né, que vocês discutem a questão do hiperestímulo, né, da sociedade, do cansaço da sociedade, né, das pessoas serem extremamente atarefadas hoje e procurarem escape, né? E tem um conceito, acho que, se não me engano, no segundo capítulo, que são os life hacks, né, que vocês falam. Eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre essas tendências que tem, né, dos life hacks, dos colecionadores de conquistas e dos arquitetos do tempo, que vocês trazem nesse report, para a gente poder discutir isso relacionado às estratégias de marca depois também. Legal. Acho que primeiro um contexto. Esse report, nossa, a gente tem muito orgulho assim, de ter feito. Ele surgiu muito de uma percepção que a gente teve em várias pesquisas do ano passado, que foi uma percepção de todo lugar, em várias marcas diferentes, consumidores que a gente falavam, estou sem tempo. E a gente falou, isso é coisa de São Paulo, de Rio, talvez grandes cidades e idade produtiva. Mas aquele negócio curioso, vamos investigar. E a gente identificou que a gente falou com pessoas de São Paulo, até pessoas de uma cidade chamada Joaquim Távora, 2.000 habitantes no interior do Paraná. E em todos os lugares, a gente foi uma pesquisa super ampla, a gente ficou 4 meses em campo e foi unânime a sensação da falta de tempo. A gente falou com adolescente, não tenho tempo. A gente falou com pessoas aposentadas, não tenho tempo. A gente falou com pessoas que moram nessa cidade de 2.000 habitantes que não tem trânsito, não tenho tempo. Então, isso chamou muito a nossa atenção. E daí foi a partir daí que a gente foi investigar algumas tendências dentro desse mundo acelerado. É um zeitgeist, um mundo acelerado. É um espírito do tempo. E aí a tendência dos life hacks é uma coisa muito interessante. O life hack ele tem uma lógica de otimização. Ao mesmo tempo em que eu tomo uma água, essa água ela precisa fazer várias outras coisas. Além de matar minha sede. Porque eu preciso fazer as coisas caberem no meu pouco tempo que eu tenho. E daí, vou dar um exemplo, viralizou recentemente, mas já sumiu também. Bobbie Goods. Se vocês olharem o argumento de venda de Bobbie Goods, eu não sei se vocês já pintaram Bobbie Goods. Eu tive curiosidade de pintar, porque todas essas tendências, dessas trends, a gente vai testar para ver qual é, né? E daí, quando você olha, um dos argumentos de venda do Bobbie Goods enquanto você está deslizando a caneta e pela página em branco, o som da caneta e tal, isso te faz no movimento de introspecção. É sinestésico. Vai relaxar. Mas você tá fazendo alguma coisa. Então, assim, no fundo, você está pintando um negócio igual você fazia quando você era criança. Sim. Só que você não está só pintando o negócio, você está treinando o seu cérebro, você está hackeando o seu cérebro enquanto você faz. E isso, enfim, gente, a gente consegue... Tem uma marca de chocolates, se chama... É norte-americana, Alice Mushrooms. Chocolate que dá libido, chocolate que dá foco, chocolate que dá atenção. Tem uma marca muito legal. Ele é uma indulgência funcional. Uma indulgência funcional. E daí tem uma marca que eu acho o máximo, chamada Super Minds. É uma marca alemã. E é uma marca de suplementos. E um dos suplementos desbloqueia o seu potencial de raciocínio lógico. É tipo um Kumon. Nossa, que coisa específica. Então, o Kumon, o suplemento do Kumon. Mas você vai fazer uma prova, você vou entre chocolate X e chocolate que ajuda você. Sim. Você vai comprar o chocolate, né? Então, assim, a gente identificou isso na pesquisa. As pessoas... Então, por exemplo, a gente conversou com uma pessoa que ela vai no parque, e foi aqui, no Parque Aclimação, aqui perto, inclusive, e aí ela começou... Aí ela fala assim, eu vou no parque... Ela não vai no parque para passear. Eu vou no parque para relaxar, para melhorar meu foco, porque amanhã eu tenho prova de não sei o que lá e tal. Eu tomo café. Não é porque eu gosto do café. Porque fazer exercício virou obrigação. Sim. Você tem que fazer exercício, porque senão você é um pária. E essa cobrança, ela é cruel.
sinto que é cruel, porque muitas vezes, né, a gente... acho que para uma parcela da população brasileira, você encaixa no seu horário, você encaixa na sua agenda. Mas para uma esmagadora maioria da população brasileira, tem uma barreira financeira, tem uma barreira de tempo. Aí você fala assim, não, mas aí ela pode ir no parque. Sim, mas para ir no parque... Quando? Tem a questão de segurança, dependendo de onde ela mora, e tem a distância para onde é o parque. Tem os itens que você tem que usar, o tênis de não sei quanto. Além de tudo isso, mas assim, o mero exercício de você hoje sair para caminhar no parque, dependendo de onde você more, ele é um desafio. Ele é um desafio porque você não tem quem cuide da criança, mas vai levar a criança no parque com você, mas aí você não vai poder correr, dependendo da idade. Como que essa pressão, né, social hoje... que é amplificada pelas redes sociais, eu acho que esse é o fator novo. Pressão sempre existiu, mas a rede social, a exposição, né, o feed customizado, acaba amplificando isso. Como que isso tem impactado as pessoas e se as marcas não acabam amplificando também esse efeito que é nocivo, gera estresse, ele tem um impacto negativo também para a sociedade, né? Assim, quando a gente vê o movimento do wellness, né, ele é um movimento muito individualista, é muito assim, neoliberal, eu trabalhar no próprio corpo, eu sou uma empresa de mim mesmo e eu trabalho no corpo e tem várias justificativas. Você precisa trabalhar para você ter isso, ter aquilo, nananana. Então, correr não é só sobre correr. É o que eu estou falando do life hack. Correr é sobre melhorar a sua saúde, melhorar seu bem-estar, melhorar a sua mente, você não ter ansiedade, você não ter depressão. E, sem dúvida, as redes sociais fortalecem muito isso. Porque você vê alguns influencers que, sei lá, 3h32 acordei, 3h40 tomei banho, 3h43 fiz meu shake, 3h50 saí para correr. Isso é uma vida irreal. E na pesquisa que a gente fez do Fragmentos do Efêmero, a gente identificou que existe uma desconfiança muito grande com essa vida, com esse wellness como a gente conhece hoje, esse bem-estar. Coisa para rico. Ou mais, coisa para influencer. A gente viu muitas pessoas falando isso. E é por isso que na About a gente até está falando de um movimento que é um pós-wellness, em que a gente está falando de um bem-estar que ele é menos individualista, e eu explico daqui a pouco, ele é menos individualista, ele ainda está dentro dessa lógica do life hack, mas ele é um bem-estar que se manifesta no coletivo. É menos sobre você fazer esses esportes malucos e nesses horários malucos, mas você está em grupo, você está em comunidade. Então, a corrida, por exemplo, se torna um pretexto para você ter o seu grupo de corredores. A bike se torna um pretexto para você ter e se conectar com uma comunidade de ciclistas. O ser humano quer se sentir parte das coisas. Sim, né? e daí você vê uma tentativa, pelo menos, não que isso já seja... Isso é um movimento muito emergente. Mas você vê uma tentativa do consumidor de, não, pera lá, eu não tenho que ficar aumentando o meu pace, diminuindo, não sei o que é melhor, acho que é diminuir o pace. Eu tenho que ficar diminuindo o meu pace, correndo mais rápido, fazendo não sei o que lá. Não. Eu tenho que... A minha saúde, o meu bem-estar, eu preciso entender o que é para mim. Não existe uma saúde e um bem-estar. Eu acho que isso que é um ponto, né? E eu acho que tudo isso... As redes sociais, elas mandam pra gente um modelo de o que é o bem-estar e o que é a saúde, o que é a prática de esportes, que é uma caixa fechada que a gente tem que seguir se não seguir de estar errado. Isso eu acho que isso é complicado. E daí a gente vê, para trazer um negócio de marcas, daí a gente vê várias marcas que estão investindo nessa construção de comunidades. Então, o Strava é um exemplo muito grande de como ele está fazendo... Bom, tem parcerias de Strava com aplicativos de relacionamento. Porque o Strava meio que virou um aplicativo de relacionamento também. O negócio da meia azul, né? O negócio da meia azul, do Ibirapuera, né? Que você, quem tá solteiro vai de meia azul para se conectar. Não é sobre a corrida, é sobre se conectar com as pessoas, entende? Sim. Então, eu acho que isso é um ponto interessante. Mas é uma busca que a gente tem por humanidade, de novo, porque fica tudo tão digital, tão distante, e aí a gente tenta se reconectar de alguma forma? Acho que sim. Porque a comunidade... A gente fortalece a nossa humanidade em grupo, né? E eu acho que o que a gente estava vendo até então, que foi muito ampliado pela pandemia, é um wellness, é um bem-estar muito individualizado, muito irreal e muito digital, performático.
sobre minhas métricas, sobre sobre o meu pace e por aí vai. A cultura da otimização, né? Que é o Taylorismo, começa nas empresas, aí eu trago isso para o cotidiano das pessoas, né? Exato, é o corpo-máquina. Eu queria trazer um ponto aqui. Vocês têm, né, nesse report a questão do comportamento ludificado, que fala sobre os consumidores incorporarem, terem o desejo de coisas imprevisíveis. Né? E aí eu queria trazer um ponto, assim, queria primeiro que você trouxesse um panorama sobre esse conceito, mas trazer um ponto sobre as bets, porque a gente sabe que teve uma ascensão gigantesca, né, do mercado de apostas e esse mercado de apostas invadiu a publicidade de muita coisa. Assim, em qualquer lugar que você olha, tem essa coisa das apostas. Você acha que essa tendência dessa busca das pessoas, desses pequenos prêmios, dessa imprevisibilidade, ela tem a ver com essa ascensão e essa entrada do mercado das bets? Caraca, foi muito legal você puxar isso, porque o nome dessa tendência, a princípio, era comportamento betificado. Olha. Comportamento? Betificado. Betificado, de bet. Tá bom. De bet que é aposta. Exato. Né? Daí, depois que a gente identificou que não tem a ver apenas com a bet. Isso. Mas sim, porque quando a gente está falando desse imprevisível, acho que a bet e os jogos de azar, que são diferentes, eles estão muito dentro dessa lógica. É como uma tentativa, uma busca por atalhos. Né? Então, assim, voltando. É um hack, né? É um hack. Então, a gente pega, por exemplo, uma sociedade do tempo acelerado e tal, que uma das consequências, que está inclusive no report, é o sentimento de estagnação do brasileiro. A gente corre, é meio correr na esteira. A gente corre e não chega a lugar nenhum. E a gente acha que, nossa, mas está tão perto, eu preciso correr mais. Só que você continua correndo. É o país do futuro, mas o futuro nunca chega. O futuro nunca chega. E daí, nesse sentimento de estagnação, gera um comportamento que eu preciso me mover. E aí, o imprevisível, a bet, por exemplo, ela está dentro disso. É uma chance de você conseguir algum tipo de ascensão, algum tipo de recompensa rápida, sem precisar tanto esforço. Você vai apostando ou vai, né, enfim, apertando dopamina. É esse movimento de dopamina o tempo todo. E, cara, a qualquer momento, talvez eu possa mudar de vida, eu posso ganhar muito dinheiro, eu posso chocolar. É quase um hack para você acelerar. Então, assim, mas a bet é uma dessas coisas em que isso acontece. Quando a gente olha, por exemplo, tem um movimento muito grande crescendo. Vocês já devem ter visto aquelas mystery box em alguns shoppings. Que você vai... que aí você vai e compra e você não sabe o que você está comprando e tal. Isso vai trazendo alguns sentimentos de surpresa numa sociedade, num mundo em que a gente não tem tanta mais surpresa. A gente está engolido por uma rotina que as coisas parecem... Cheio de estímulo, cheio de informação o tempo inteiro. Né? A gente sabe de tudo o tempo inteiro. E daí também puxando uma tendência do report passado, e eu estou puxando do report passado porque é isso. Quando a gente fala de tendências na About, a gente não acredita na tendência que... tendências 2000 e tanto, e depois virou o ano, acabou. Não, as tendências elas são humanas e elas são uma onda, elas vão seguindo. E no ano passado a gente identificou uma coisa chamada zona do desconforto, ou a zona de descompressão, que é um movimento, aí sim, um pouco mais classe AB, de consumidores buscando momentos de desconforto. Visitar a zona de guerra, sobrevivencialismo, subir na montanha. Strava, acordar às 5 da manhã. Acordar às 5 da manhã para sair correndo. É zona de desconforto. Totalmente, entende? Eu tenho um amigo que faz canoagem. Aí ele acorda 4 horas da manhã e falou: vamos lá, Lucas. Eu falei: jamais vou fazer um negócio desse. Tem pouco problema, tem que arrumar um problema. Sabe? Então, assim, é um consumidor que está procurando um pouco do imprevisível e, de alguma forma, o desconforto. Porque eu tava falando pra minha filha esses dias. Filha, é complicado para você, eu entendo que é difícil, porque, assim, seu pai não sabia a hora que o ônibus ia chegar e eu tinha que pegar o ônibus. Hoje, se você... Até o ônibus, né? Você consegue acompanhar, dependendo da cidade que você mora, obviamente, você consegue acompanhar quando o ônibus chega, o horário que ele vai chegar. E se você pedir Uber, então, aí você sabe exatamente o minuto ali que o carro vai chegar, quando você vai chegar.
a gente não tem mais essa imprevisibilidade. Eu brinco do ônibus, né? Mas até a TV, né? Eu morava no interior, eu não sabia se a TV ia pegar ou não, dependendo do dia, né? E hoje você assiste quando você quer, como você quer, tem uma sensação de controle maior. Mas na prática a gente não vê as pessoas se sentindo mais donas do tempo delas, né? E parece que tem menos controle sobre isso, né? As pessoas têm menos controle sobre o mundo que as cerca. Tem previsibilidade, mas não tem controle. Isso gera uma tensão? Sem dúvida, porque quando a gente... E bem interessante isso, porque são esses paradoxos do nosso tempo, né? Controle, né? Você tem a previsibilidade e com ela a promessa do controle, mas você não controla nada. Você, né? Enfim, e aí tem a sensação de que, na verdade, você está sendo controlado. Então, quando a gente está... existem... uma questão que é da otimização, né? Então, por exemplo, a tecnologia nos promete otimizar e a otimização nos promete nos dar mais tempo, mas a gente continua com a sensação e, na verdade, intensifica a questão do tempo ou da falta de tempo. A questão dos dados. A gente tem muito acesso à informação, é isso que eu ia puxar. A gente tem muito acesso à informação, mas também a gente se sente cada vez mais desinformado. Existem esses paradoxos que a gente vive na nossa sociedade e eles são muito fortes. Então, a imprevisibilidade, para voltar nesse ponto, a imprevisibilidade ela faz parte da experiência humana. E é muito doido, porque, em tese, legal ser tudo previsível, né? Porque a gente parece que vai ter mais controle, mas, no fim, a gente está buscando um pouco de imprevisibilidade também. E tem uma sensação de controle, mesmo no corporativo, né? Acho que na pessoa física também, né? Individualmente a gente sente isso, mas também no corporativo, porque corporações gigantescas que gastam bilhões, né? Com consultoria, para garantir supply chain, né? Altamente eficiente. O meu estoque vai durar um dia, vem uma pandemia, destrói toda aquela sua... ilusão de que você tinha controle. Entra o Trump no governo e fala, agora tem tarifaço e muda toda a perspectiva. Então, o mundo está mais imprevisível até porque ele está muito mais conectado, né? Exato. Justamente, assim, as decisões externas à nossa vontade, elas nunca foram tão... elas nunca nos afetaram tanto, né? Eu acho que hoje a gente consegue ver... a gente consegue entender o quanto a decisão do tarifaço nos afeta, né, de modo geral. Porque a gente também está consumindo informação que está nos dizendo, e aí, mesmo que a gente não veja como afeta diretamente, a gente está sentindo afetado, a gente está vendo pessoas falando sobre isso. Então, sim, acho que essa conexão do mundo... cria essa rede, e é um pouco aquela rede aquela teia de aranha. Você mexe ali em cima, do outro lado você está sentindo. Vamos aterrissar tudo isso que a gente falou aqui em case. Como isso, na prática, a Balt construiu um case, ajudou uma marca. Quem que se destacaria, assim, uma experiência que vocês tiveram que traz esse insight de humano, antropologia, temores, expectativas... para desenvolver um produto ou para entregar uma melhor experiência para o consumidor final? Uma tendência que está muito em alta, né, e que a gente tratou no Fragmentos do Efêmero, que se chama a idade controlada. E a idade controlada ela é uma tendência muito interessante que ela fala sobre essa quebra de limites de padrões etários, né? Enfim, a gente... É como se, assim... eu estou envolvido num mundo tão difícil, tão corrido. Quem disse que eu preciso me ater àquilo que a minha idade diz? Quem disse que eu não posso usar uma roupa desse jeito ou não posso fazer uma coisa de criança e por aí vai? Então a gente vê pessoas meio assim, vamos embora, vamos agir como eu quero agir. E isso é um desafio para quando a gente está falando de gerações. Como que você vai falar para uma geração Z que às vezes se comporta como uma geração X? E como que você vai falar com uma geração X que às vezes se comporta como um adolescente alfa, né? Esses termos de gerações eles estão se dissolvendo um pouco, tá?
Dentro desse aspecto, a gente tem um projeto, não vou poder abrir totalmente porque ele ainda não finalizou, mas a gente tem um projeto de inovação que trouxe, justamente a partir dessa tendência, uma perspectiva intergeracional. A gente identificou que há e existe na sociedade essa demanda por uma troca maior entre gerações e essa demanda por alguns serviços que conectem diferentes gerações em diferentes momentos de vida. Porque o que te torna um consumidor desse serviço não é a sua idade. Eu acho que esse foi o grande diferencial para esse serviço específico. A segmentação desse serviço não é por idade, mas é por fase de vida. Então, uma pessoa, por exemplo, que está se casando, se ela está se casando com 18, com 30 ou com 50, ela vai estar passando por questões muito parecidas. Então, daí, em vez da gente fazer uma segmentação que foi esse serviço é para a geração Z, esse serviço é para quem está casando. Aí tem outra pessoa que está... uma pessoa que está... enfim... entrando na faculdade. A pessoa que está entrando na faculdade de 18, de 30 e de 50, ela também... Claro, tem mais pessoas de 18 entrando, mas existem outras. Elas também passam por questões semelhantes. A pessoa que se mudou recentemente. Então, eu acho que um exemplo do que a gente fez nesse projeto tem muito a ver com uma nova lógica de segmentação. E daí tem todo um estudo que ajudou a identificar isso, né? Identificar a fase de vida das pessoas. E aí, essa informação que vocês trazem para a marca aplicou, nesse caso, para compra de mídia ou para o desenvolvimento do produto? Tem uma linha de corte, assim? Isso foi usado tanto para o desenvolvimento do produto, que a gente desenvolveu junto com eles, né? Tanto para o desenvolvimento do produto, tanto também com a agência de publicidade, que entrou junto com a gente, uma agência criativa, que usou isso para fazer compra de mídia. Então, a gente segmentou as mensagens, não por geração, mas por fase de vida. E, claro, esse estudo de fase de vida tem toda uma questão, um estudo comportamental, psicológico, que justifica isso. E daí as próprias mensagens-chave, os claims e a compra de mídia, elas foram feitas e estão sendo... Não foram ainda, não está no ar ainda, porque é um negócio que vem aí. Mas isso tudo está sendo feito segundo esse projeto. E a gente já lançou algumas versões beta e que mostram que funcionou. Não é só uma ideia, é uma ideia que na prática efetivamente está funcionando. Então isso é um exemplo de como uma dessas tendências foi aplicada. Uma outra coisa muito legal tem a ver com life hacks, que tem a ver com o pessoal de turismo. Está pensando aí life hacks, aí pensa suplemento. Mas existe, por exemplo, um movimento crescente de turismo do sono. Então, por que não uma rede de hotéis, por que não começar a investir em quartos que eles são o quarto do sono, o quarto do foco, o quarto... Então, o hotel está criando um quarto para a pessoa que quer ir para dormir. Não exato. É para aproveitar a cidade. É o quarto life hack. Sai da sua casa, vem para esse hotel aqui que você vai ter uma noite de sono perfeito. Isso. É isso. Então, isso também é um exemplo de como você usa uma tendência dessa. Porque é isso, eu acho que assim, essas tendências, elas são macro tendências. Então, elas têm aplicações que você vai do mercado da indulgência, por exemplo, sei lá, o hambúrguer da libido, até o mercado de turismo e por aí vai. Então, eu acho que são alguns exemplos aí. Se eu lembrar de outros, eu falo. Bom, eu acho que... Você já pincelou um pouco sobre a questão da IA, mas vocês têm um slogan, não sei se pode chamar de slogan, mas vocês conceituam a About a partir de uma afirmação que a inteligência humana ela é a mais poderosa de todas, né? Nesse contexto de IA, é um desafio? Ainda que seja uma tendência de mercado, é desafiador você fazer com que o mercado publicitário, as marcas em geral, entendam a importância disso. E aí tem essa relação de custo também, né? O que vale mais a pena. E é isso, assim, vale a pena continuar investindo no humano dentro desse contexto de IA? Porque é uma contramão, se você parar para pensar, né? Ainda que as pessoas
tenham identificado que as pessoas estão buscando essas coisas, a coisa do capitalismo e do lucro, ele fala mais alto, então tem muita coisa sendo feita por robô, muita coisa sendo feita por IA. Como sobreviver como uma abordagem como a de vocês dentro de um mercado que vai numa contramão, de uma certa forma? Essa é a pergunta de milhões, né? Eu acho que, assim, eu não acredito que a gente está falando de movimentos contraditórios. Ou é um mundo artificial ou é um mundo humano. Eu acredito primeiro porque a inteligência artificial ela é feita por humanos, né? Às vezes é fácil a gente esquecer que por trás daquilo ali existe todo um processo de algoritmização e que tem vários vieses que são absolutamente humanos. Sim. Quando a gente está fazendo terapia com o ChatGPT, na verdade, a gente está fazendo terapia, sabe, com a OpenAI, na verdade. Então, posso ir até mais, com a gente mesmo, né? Porque ela está respondendo dentro daquilo que ela foi programada para o que a gente quer. Tanto que algumas pessoas falam assim, não, mas me contradiz, porque senão ela nunca vai te contradizer. E aí chega naqueles casos, desculpa pesar, mas de uma pessoa que estava fazendo terapia e aí a encorajou que essa pessoa, enfim, tirasse a própria vida. Porque ela Só aproveitar aqui, então, se você estiver passando por isso, estiver com numa situação difícil, busque ajuda, recorra às pessoas, tem que buscar ajuda. É mais comum do que a gente imagina, mas tem serviços, né? Aliás, vamos botar aqui também embaixo, né? Vamos pedir para a edição colocar, porque tem telefone, tem muita gente disposta a ajudar, então é importante falar disso, porque as pessoas estão usando ChatGPT, estão usando outras IAs para fazer tratamento mesmo, né? E não é a ferramenta ideal, assim. O próprio Sam Altman da OpenAI já disse isso. Então é sempre importante aproveitar a oportunidade para destacar. Exato. Desculpa, Lucas. Mas Perdão voltando. por pesar o clima, mas acho que é importante. Eu acho que é importante. Acho que não é pesar o clima, assim, é uma realidade que a gente vive hoje em dia. Total. E a gente precisa aproveitar os momentos que a gente tem para fazer o alerta, né? Porque às vezes a pessoa está sozinha em casa ali, usando uma máquina, né? Usando uma IA, para uma função que ela não foi desenvolvida, porque a IA não foi feita para fazer terapia com as pessoas, ela foi feita para aumentar o engajamento. Então, ela quer que a pessoa fique mais tempo ali engajada, usando mais a máquina. Só que não é a finalidade dela fazer terapia, como não é a finalidade de uma IA fazer tratamento médico. Tem IAs para tratamento médico, mas não é o ChatGPT. E as pessoas acabam confundindo um pouco isso. Então, eu gosto de trazer essa colocação, porque a máquina pode estar dando uma resposta errada, e aí a gente acaba se distanciando do humano ali na máquina e humanizando uma máquina. Exato, e eu vou até trazer uma coisa. Ela pode dar a resposta errada. Teve um processo seletivo que a gente fez uma vez que uma pessoa chegou e falou assim, ela trouxe um report de tendências funerárias da empresa tal. Eu falei, gente, essa empresa não existe, nem esse report. Eu pesquisei, a gente pesquisou e tal. É muito comum. A gente vai ver, foi uma alucinação do ChatGPT, provavelmente. Mas voltando, a inteligência artificial é feita por humanos. E segundo, eu pessoalmente acredito na inteligência artificial como uma ótima ferramenta. E não como um substituto nosso. Sim. Né? Tem um texto... Bom, o Freud, ele falou sobre 3 golpes narcísicos que a gente tomou. O que significa isso? Golpes na nossa humanidade. O primeiro foi quando a gente descobriu que a Terra não era o centro do mundo e que a gente não é tão importante assim. Isso foi o primeiro. O segundo foi quando a gente descobriu que a gente não é tão diferente assim dos animais. Foi com Darwin e com o evolucionismo. A gente talvez não seja tão diferente, a gente foi meio um acaso. E o terceiro foi com a descoberta do subconsciente, de que talvez a gente não seja tão racional assim. A gente tem questões emocionais instintivas que a gente não tem controle. E daí uma autora muito conhecida, brasileira, chamada Lúcia Santaella, falou do 4º golpe narcísico, que é o golpe da inteligência artificial, que é quando a gente descobriu que a criatividade... Porque até o momento a gente falou, tudo bem, tá, eu não sou tão diferente, eu não sou o centro do mundo, eu não sou tão racional, mas eu sou criativo e só eu posso criar.
Aí vem a inteligência artificial generativa e fala, não, eu também posso criar. Né? Então, a inteligência artificial está jogando a gente um pouco contra a parede, a nossa própria humanidade, assim, contra a parede de... Tá, mas o que me faz diferente? Porque, sabe? Então, assim, sem dúvida existe essa questão filosófica, que é muito forte. Mas ela não é um substituto da nossa complexidade. Sim. Até porque ela fala, e a inteligência artificial ainda não tem consciência, então ela fala muito a partir daquilo que ela... das referências Sim. que ela vai tendo. Sim. Mas existe uma coisa, por exemplo, pesquisa. E aí eu vou puxar aqui. Existem alguns institutos de pesquisa que estão mencionando a questão dos entrevistados artificiais. Vamos parar de falar com o ser humano e a gente programa um consumidor na inteligência artificial e a gente faz grupo focal, entrevista com eles. Tá. Personas digitais, né? Personas digitais artificiais. Isso tira muita complexidade da coisa. Porque a inteligência artificial, ela, por não ter consciência, a criação, o que ela propõe é baseado no que as pessoas falam online. Uhum. Só que o que as pessoas falam não é necessariamente o que as pessoas sentem ou pensam. Sim. E quando a gente faz pesquisa com seres humanos, muito mais importante do que elas falam é o que elas não falam. É o que na análise do discurso se chama de não dito. É o tique, Porque é isso, quando você vai fazer uma entrevista, as pessoas performam. Sim. E elas falam o que elas acham que você quer ouvir. Só que você não está muito interessado no que ela está respondendo. Você está interessado no que ela não está falando, no que ela está escondendo. Essa complexidade se perde um pouco. Uhum. Então, por isso que quando se tenta substituir um ser humano por uma inteligência artificial, a gente perde, a gente se torna menos complexo, mais superficial. Mas quando a gente usa a inteligência artificial como uma ferramenta, daí é isso. Ela faz Porque coisas... Ela tem uma capacidade de identificar padrão que a gente não tem. Humano, né? A gente não tem. Então, a gente precisa usar isso como ferramenta. Você imagina, por exemplo, a própria pesquisa do fragmento do efêmero. A gente está falando aí de 100, 120 horas de gravações de entrevistas. Fora centenas de mensagens, porque a gente fez também grupos no WhatsApp com entrevistados. Como que a gente vai conseguir cruzar todos esses dados sem um auxílio? Então, a gente precisa dar os inputs certos, a gente precisa dos cruzamentos, e aí, a partir dos cruzamentos, a gente entra com a inteligência humana. Uhum. Então, por isso que eu não acho que seja necessariamente caminho oposto, ou um ou outro, mas eu acho que é um e outro. Legal. E qual é o equívoco mais comum das marcas, das empresas, quando elas vão fazer pesquisa, desenvolver produto? Talvez seja... usar muito dado, olhar só para o dado, esquecer o humano, não conhecer o consumidor dele. Pela sua experiência, né, no dia a dia de vocês, aonde que é o erro recorrente de quem está trabalhando no marketing das corporações ou mesmo das agências? De você ficar preso num senso comum e de uma certeza baseada na sua bolha. Acho que isso é o maior. Eu lembro de uma vez que a gente estava... Era uma empresa que falava com classe CD. Uhum. E quando a gente falou que, eu não lembro o dado de novo, mas 70 e poucos % do Brasil vive em casas, as pessoas ficaram muito surpresas. Casa? Como? Sim, gente, São Paulo é uma bolha, né? São Paulo tem prédio no lugar, mas tem várias cidades, inclusive no estado de São Paulo, no interior, que tem um prédio, mas tudo casa. Então, isso é uma coisa muito simples que mostra como, às vezes, a gente tem tanta certeza dos nossos sensos comuns que a gente vai se enveredando por aí, a gente vai criando muitas certezas, só que são certezas baseadas no que a gente está achando. Então, isso é muito comum. E daí a gente vê vários erros de marcas e de campanhas publicitárias, por exemplo, que você olha assim e fala, gente, como que isso passou? Porque a gente está falando de... É óbvio, mas não tem como as pessoas entenderem quem é o consumidor desse jeito. A gente... Sem falar com ele. A gente... Por exemplo, a gente teve um projeto para uma empresa de games, que a gente fez, uma multinacional aí de games.
E é uma marca que já tem aí muitas décadas de mercado e eles falaram assim, a gente conhece tanto o nosso consumidor, eu não estou entendendo porque eles não estão jogando mais o meu jogo. O meu jogo há X anos atrás era incrível, agora ninguém joga mais. E daí a gente conhece, será? E quando a gente foi ver, todas as certezas que eles tinham sobre o consumidor eram as certezas de 15 anos atrás. Mas 15 anos depois, o consumidor... Que não raro vai ser herdado, né? Você entra na companhia, chega alguém mais sênior e fala assim, não, isso eu já vi, a gente já fez no passado. Eu conheço o meu consumidor, nananã. E daí, quando você vai ver... Aí a gente falou que... A gente mostrou, estudou, fez toda uma pesquisa super ampla e tal. A gente falou, olha, o seu consumidor mudou muito, muito. O que você achava que era o seu consumidor não é mais. Quem é o seu consumidor hoje... não se identifica com seus valores e seu posicionamento, você precisa mudar o posicionamento e o próprio produto. E daí eles... Meu Deus, será? Tem certeza? Então tem muito cliente também que... porque tem muita coisa também do cliente que, tipo assim, não, eu quero a pesquisa, mas eu quero ouvir. Eu quero a pesquisa para validar o que eu já acho. E aí, quando valida, é ótimo, mas quando não valida, é uma tensão. A pesquisa está errada. A pesquisa está errada. Tem certeza? Aí começa a questionar a metodologia. A gente tem certeza e tal. Agora, eu perguntei do erro comum das marcas, e um erro comum nas pesquisas. Ainda, claro que a gente tem aí, a gente fala em pesquisa, tem muitas empresas e pode ter variações de qualidade da entrega, né? Mas tem algum erro que é comum ou que seja recorrente em pesquisa? Totalmente. Além de querer assim, faz baratinho, né? Aí joga o preço lá embaixo, não tem nem... você não tem um número suficiente de pesquisados, né? Não, totalmente. Na pesquisa e na estratégia é isso, né? Na About a gente trabalha com essas duas frentes, né? Porque é isso, gente. A pesquisa sozinha, ela é inócua e muitas vezes acaba virando dados que não são usados. E a estratégia sem a pesquisa também, ela é achismo. Então, por isso que a gente trabalha muito com essas duas partes, né? Tanto um quanto o outro, um erro muito comum também é o próprio senso comum e o próprio viés, né? Na pesquisa a gente chama do viés. Então, a gente, às vezes, especialmente quando a gente está entrando num mercado em que a gente é muito consumidor, a gente já chega cheio de vieses. E existe um trabalho... A gente até tem uma preocupação de quando tem alguém que é fã de uma marca, e aí essa marca chega, a gente... Melhor não. Mas eu quero muito, mas é melhor não. Porque você já chega com tantas certezas que daí você começa na pesquisa a confirmar e você encontra formas de confirmar a sua certeza. Então, por isso que é mais fácil você pesquisar e você trabalhar com uma marca que você de um mercado super... Por exemplo, a gente trabalhou uma vez com uma marca de iates. Eu não sou um consumidor de iates. Então, tudo aquilo para mim foi muito novo. E para nós... Então, daí você chega a vários achados, várias coisas interessantes. Agora, a gente já trabalha com uma marca de doces, especialmente, que eu consumo pra caramba, essa marca. E daí você fica assim... E agora? Né? Você já chega assim, eu acho isso ruim, esse produto bom, esse daqui... Nanana. Então, existe um trabalho, e é um trabalho complexo, mas que a gente sempre faz, que é um trabalho do distanciamento. Cara, de novo, a questão da antropologia ensina muito isso. A gente tem que ser um estranho naquilo. É mais ou menos a lógica de como se a gente fosse um ET e chegasse naquela comunidade ali, naquele grupo de consumidores, e a gente está vendo tudo pela primeira vez. Esse trabalho é um desafio, tanto para a pesquisa quanto para a estratégia. Então, eu acho que o erro mais comum também envolve esses achados prévios, porque é isso, aquilo que a gente falou no início, a gente tem acesso a muita informação. Então, a gente já chega... É muito comum já chegar... Chegou o briefing, antes de a gente começar a pesquisa, já fala assim, já sei como resolver. Você já sabe, não precisa, né, de trabalho. É curioso, eu trabalhei numa empresa, por exemplo, trabalhei com essa empresa, eles só contratavam estagiário e funcionário que tivesse estudado no exterior. Tinha que ter pelo menos uma formação no exterior. E essa empresa comprou uma marca popular, uma grande marca popular, e aí ela vendia produtos premium, né, de alto valor agregado, de repente entrou uma marca popular no portfólio. E a turma do marketing foi uma loucura, tentou aplicar a mesma lógica para aquela marca popular. E a gente virou uma insanidade, porque
E eu tinha um chefe, né, que ele, quando alguém vinha, ela falou assim, mas eu não vi a campanha que a gente colocou em lugar nenhum. Eu falei assim, que bom, você não é o público. Ele falava para a pessoa. Mas também tem uma desconexão. Eu estou falando de marca, mas isso vale para o jornalismo também, né? A gente, hoje, nas redações, quem está trabalhando lá é formado em faculdade. Né? As pessoas estudaram, têm uma boa formação, leram. E aí a gente vai escrever, muitas vezes, sobre realidades que a gente não acompanha e não vive. E a gente não está lá vivendo o dia a dia, né, da comunidade que a gente serve pelo digital, porque mudou. Eu não faço mais só impresso, eu faço também no digital, e o digital chega em todo mundo. Quando eu fazia o impresso, chegava no assinante, o cara que pagava ali para comprar na banca era muito mais limitado. TV mudou menos aí, porque continua sendo gratuita, né? Mas vocês já fizeram algum projeto, trabalho com publisher, por exemplo, com um veículo de notícia? Veículo de notícia não. O publisher que a gente fez foi de games. De games. E também entretenimento, assim, TV. Porque uma sensação que eu tenho é que assim, o nosso mercado de mídia, ele pesquisa pouco, assim. Tem exceções, tá? TVs, principalmente, eu acho que tem um trabalho mais próximo. Mas quando a gente começa a pegar alguns veículos, cai drasticamente o volume de pesquisa. E aí um argumento que eu já ouvi, eu já fiz essa pergunta, é que a gente pesquisa pouco porque o nosso mercado está muito empobrecido. Até que ponto o mercado... Porque é um best guess aqui, a gente não... Vamos tentar adivinhar, né? Fazer um chute... um chute com alguma instrução. Até que ponto o mercado ele de fato é empobrecido ou ele é um mercado que é empobrecido porque ele não entende o consumidor dele? Bom, isso também é um ponto, né? Teve uma pessoa que quando chegou na About, ela falou assim: nossa, a gente só conversa com os... A gente só trabalha, né, de modo geral, com os segundos lugares. Porque realmente as marcas líderes, tá tudo certo, né? E elas vão assim, a gente tem algumas marcas líderes que a gente já trabalhou junto, por exemplo, a Natura e tal, e que, sim, essa, por exemplo, é uma empresa que tem cultura de pesquisa muito forte. Mas, de modo geral, vai fazer pesquisa e vai procurar resolver os problemas quem tem muito problema. Sim, de modo geral, é isso que... Ou sou líder, mas estou caindo, ou eu quero tomar o lugar do líder e por aí vai. Então, quando a gente olha dentro disso, eu acho que sim, a questão da verba é um problema, porque daí você começa a ter que priorizar coisas. Então, a gente vê muito isso, né? Tá, eu vou investir em pesquisa, porque pesquisa, e a gente sabe, muitas vezes é um investimento que vai resultar em outros investimentos depois. Porque você precisa, a partir da pesquisa, ter os direcionamentos estratégicos e fazer alguma coisa com ela. Sim. Então, eu entendo, por um lado, isso. Mas, por outro lado, a forma de você sair... A galera acaba rodando em torno do próprio rabo, muitas vezes, porque, assim, você vai jogando dinheiro para pagar os incêndios, mas daí acaba um, começa um incêndio, outro, você joga... Aí você fica nesse ciclo. E numa espiral. A pesquisa bem feita e a estratégia que deriva dela são boias de sobrevivência, sabe? Porque você não vai conseguir sair da situação econômica que você está, com raríssimas exceções, você não vai sair pelo feeling. E o que eu particularmente sinto em relação ao mercado publisher, que o feeling provavelmente colocou naquela situação, né? Exato. E que aí a minha perspectiva, tá? Conversando com alguns players deste mercado específico, é que o feeling domina. O feeling domina. O feeling é consultoria, né? Porque, assim, contrata uma consultoria grande, a consultoria grande... Assim, fala isso. Não, e aí, não raro, ou muitas vezes, consultorias aí que chegam, vêm com uma receita que assim, vamos cortar a linha tal, custo tal, é sempre por uma lógica de otimização. Do dinheiro. De otimização do dinheiro, otimização da operação. Vamos cortar a conta aqui, vamos cortar isso. Como a gente já teve aqui no Brasil, por exemplo, consultoria que ajudou a quebrar empresas. Né? Isso no mundo inteiro, mas assim, quase quebrou uma grande empresa, porque sem entender como alimentava frango, falou, não precisa bancar o criador de frango, o cara não tinha dinheiro para comprar o milho para alimentar o frango, chegou lá na frente...
faltou frango. Porque ele precisava do dinheiro adiantado para comprar o milho para alimentar o frango, enfim. Tem várias histórias aí de consultoria. Mas aí E quando a gente vai vender uma pesquisa, a gente, né, quando empresas vão vender pesquisa, ou a gente vai comprar uma pesquisa, está muito cara. É o que a gente ouve, está muito cara. Quando você vai contratar uma grande consultoria, né, aí não tem limite de preço, porque tem uma crença que aquilo vai ser mais fácil de resolver. Que você vai gastar para cortar. Então ele vai dizer onde que eu tenho que cortar e no fim vai ser uma economia. Então você pesa assim, tá? Eu vou gastar a pesquisa X milhões, mas daí eu vou economizar 2X milhões. Então aí você vai nessa lógica. Só que isso, de novo, são apagar incêndios. E não é que essas consultorias estão errado num contrato. Não é isso. Mas eu acho que isso é algo, mas que não pode ser feito sem um conhecimento interno e sem o conhecimento do consumidor. Então, por isso que, por exemplo, é um cuidado que a gente tem, ainda mais que na Balt, por exemplo, a gente trabalha com muitos mercados que são muito novos para a gente. É normal isso, né? Então, existe um olhar e um cuidado da gente fazer uma imersão. A gente, então, é uma plataforma, a gente usa, vai, entra, conversa, a gente conversa com as pessoas, a gente vai internamente, a gente visita a empresa, para você entender a realidade daquilo, porque é muito sério você recomendar algo. Porque você pode quebrar uma empresa se você recomendar uma coisa errada. Né? Mas eu acho que existe, sem dúvida, existe essa questão. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que tem mudado um pouco. A Balt ainda é uma empresa nova. Nós temos 3 anos. Mas de 3 anos para cá, e antes da Balt, eu via uma resistência um pouco maior com ciências humanas e sociais, e com pesquisa, de modo geral. Hoje, o grande problema, na verdade, não é, que eu sinto, tirando alguns casos, não é nem tanto o dinheiro, a grana, mas é o tempo. Para a gente voltar para o fragmento. É um projeto a longo prazo também, né? Porque a pesquisa leva tempo, você aplicar o que a pesquisa te traz. E às vezes você quer, e às vezes as marcas querem o resultado. Então, é muito comum chegar, e a gente faz, tá? Muitos projetos assim. Mas é muito comum chegar alguém e falar assim: eu quero uma pesquisa e resolver tal problema, pode entregar semana que vem? Sério? Pastel, né? Frita esse pastel. Mas quanto tempo leva uma pesquisa? Olha, depende muito. A gente tem a pesquisa da semana que vem. É claro que ela é uma coisa muito mais simples. Você vai pegar o que você já levantou em algum momento e vai adequar aquela demanda ali que ele tem. Mas a gente está falando assim, de modo geral, e que depende também. E isso é uma coisa. Às vezes, quando a gente está começando a conversar com o cliente, o pessoal fica achando assim estranho, mas a gente gosta de perguntar budget, porque a pesquisa pode ser 8 ou 80, sabe? Você pode fazer a pesquisa, ela é muito... E a gente trabalha na Balt, a gente trabalha com modelos pré-prontos. A gente constrói uma estratégia de pesquisa de acordo com o cliente. Por exemplo, dos jogos, a gente não fez entrevistas apenas. A gente jogou com os entrevistados, a gente conduziu as entrevistas numa dinâmica de role-playing, de jogo, como se fosse um RPG. E a gente conduziu a entrevista dentro disso. Isso só é possível numa perspectiva bem tailor-made, de você entender o cliente, você entender o consumidor e entender o que funciona. Porque se a gente coloca um gamer do outro lado e a gente senta, coloca um caderninho e começa, o que você acha? Não, ele vai se fechar. Você tem que colocar ele numa zona de conforto. Então, uma pesquisa bem feita, de modo geral, vamos pegar aí um mês, a gente tem projetos de 2, 3, e esse de inovação, por exemplo, é um projeto que está rolando esse ano inteiro. Então, varia. Varia um pouco nisso. Mas eu acho, dá para dizer uma média de 6 semanas. Tenho mais uma pergunta. Lucas, você aqui o dia todo. Professor, né? E, ao mesmo tempo, você tem a empresa. Por que seguir como professor? Porque, minha impressão, tá? Eu não sou da academia, mas eu tenho vários amigos que são professores e vai muito além só do dinheiro, né? E várias lideranças, inclusive, que a gente conversa aqui, são professores. Aliás, até um ponto em comum. Michel, o Abel Reis esteve aqui. Que grandes lideranças de mercado publicitário, pessoas que têm empresa, lideram empresa, mas continuam dando aula.
E dar aula é um desafio, né? Porque você, enfim, tem toda a rotina ali e lidar com expectativas de alunos enfim, me parece algo que demanda muito. Por que continuar na vida acadêmica? Essa pergunta muita gente me faz, tá? Porque é isso, eu dou aula alguns dias à noite, né? Porque durante o dia a gente trabalha na agência e tal, e sem dúvida é corrido, tá? Mas eu acho muito enriquecedora, inclusive para a própria agência, essa troca com outras gerações e com outras pessoas de outras realidades. A gente aprende muito e a gente fica muito próximo de uma linguagem e ganhando um repertório que de outro modo seria muito difícil. A gente tem uma questão de, por exemplo, cara, tudo o que está rolando é o que eu falei do Bob Goods. O que está rolando, a gente tem que ir para ver. A gente tem que estar com esse dedo no pulso da sociedade. E eu acho que dar aula tem muito isso. E tem um outro aspecto que... porque eu poderia falar assim, transmissão de conhecimento. Eu acho que é isso. Acho que é troca de conhecimento, sabe? Efetivamente. Quando a gente ensina algo, a gente está se aperfeiçoando, a gente se força a estudar e trazer novidades, trazer cases e tal, mas a gente também está recebendo muito conhecimento de volta. A gente está vendo... a gente tem as provocações, né? E perceber as coisas que estão rolando mesmo, né? Porque vocês trabalham com pesquisa, né? Tem insights que você não teria se você não tivesse contato com outras realidades. Tem uma pessoa, por exemplo, no meu time na Balt que foi meu aluno. E puxar a sardinha... É uma boa ferramenta de recrutamento. Mas é uma ótima ferramenta de recrutamento, entendeu? Então, é isso. Tem uma pessoa da Balt que estava lá naquele laboratório da SPM. Então, assim, é uma boa ferramenta. Você vai encontrando muitos talentos, sem dúvida. Mas eu acho que tem um pouco desses motivos. É uma coisa que eu efetivamente gosto. Legal. Tenho uma curiosidade. Para alguém que está sempre buscando tendência e é procurado por pessoas que querem descobrir tendência, você não fica ansioso de tentar entender muitas coisas ao mesmo tempo? Fico. É um pouco que a gente estava conversando até no off. A gente, sim, eu faço isso, mas nós temos uma equipe que faz isso, né? E com múltiplos olhares, pessoas de diversas origens, diversos perfis, que cada um está olhando a partir da sua própria bagagem e dos seus próprios interesses. Então, eu, pessoalmente, faço isso, mas eu faço isso dentro dos meus interesses. A Ana, minha sócia, faz isso dentro dos dela. O Gabriel, que trabalha com a gente de pesquisa, faz isso dentro dos deles. O Vini, a Camille... Cada um vai fazendo isso de uma maneira. E no final, esse conhecimento é juntado. Então, tem muita coisa que eu aprendo dos outros. Porque a gente sempre faz essas reuniões de troca. E também o nosso grupo de WhatsApp é uma loucura, de que toda hora alguém está mandando um link, está problematizando. Às vezes a gente para o trabalho para ficar problematizando no WhatsApp uma coisa que a gente viu, sabe? Ou no Slack, por aí vai. Então eu acho que tem isso. Tem esse movimento que é vivo de estar olhando o mundo. E isso tem o bônus e tem o ônus, porque a gente nunca para, né? A gente está no final de semana e a gente vai para uma coisa que você vê. Exposição, a gente está problematizando tudo e a gente está pensando em consumo, porque tudo é consumo. A pessoa que tira férias está vendo tendência sempre. Né? Exatamente. Então é um ponto. Mas eu acho que também a gente naturaliza um pouco isso, de modo que não vira um peso. Lembra um pouco de jornalismo, assim, porque a gente está na rua, mas está sempre atento. Isso aqui eu trabalhava com turismo, com conteúdo de turismo, jornalismo de turismo. Eu não podia tirar férias, viajar, que virava pauta. Lógico, tanto que tinha até meio que um combinado, assim. Não é para produzir quando você está de férias, então você vai parar de gostar de viajar. Então, eu lembro de um... Eu tenho um amigo que trabalha com críticas de filmes, séries e por aí vai. E daí ele, assim... Tá, mas daí no meu tempo livre eu também quero ver filme, séries e tal. O que você faz? Continuo trabalhando. Aí eu vejo o que tá fora do hype, sabe? Eu vejo as coisas mais toscas, assim, pra descansar. Lucas, vamos estourar o tempo aqui, então, né? Foi. Mas onde as pessoas podem conversar com você ou buscar mais sobre a Balt? Onde te achar. Tá. Olha, podem nos achar. A gente tem o site, temos um Instagram. No LinkedIn, vocês podem encontrar tanto eu quanto a Ana. Aliás,
About, todos nós. Me chamem por lá no LinkedIn, me chamem, que eu respondo, tá? Eu efetivamente sou usuário assim, do LinkedIn. E no site baltconsultoria.com, no Instagram, @balt.consultoria. E aí vocês vão entrar em contato e vão conseguir ver mais do que a gente está fazendo por lá. Show. Muito bem, super obrigado. Obrigado Obrigada. vocês, gente. Prazer tê-lo aqui. Um prazer, viu? Eu não gosto da palavra, né? Mas muitos insights, né? Insight hoje em dia já virou qualquer Tudo coisa, insight, né? tudo bem. Tive um insight aqui. O cara lembrou de uma coisa e ele falou, um insight. Muito bem, obrigado. Obrigado vocês, Obrigada. gente. Duda, sobre o que será hoje a nossa análise? Vamos lá. Bom, Gui, recentemente a Reuters publicou uma reportagem a respeito de alguns documentos que eles tiveram acesso da Meta, né? Dessa grande Big Tech aí, que diziam, né, que mostravam que a Meta tem lucrado uma fortuna, né, muito dinheiro, com anúncios fraudulentos em suas plataformas. Então, a gente tem aí a receita de 2024, cerca de 10% da receita anual da Meta. Então, aí tem 16 bilhões, veio desses anúncios. 16 bilhões de dólares faturados com isso. Publicidade fraudulenta. O que é publicidade fraudulenta, Duda? Publicidade fraudulenta são anúncios de alto risco. Então, assim... remédio, tigrinho, exatamente. Droga, golpe, Pix milagroso. Tô nem entrando na publicidade duvidosa. É a publicidade fraudulenta, que vai roubar o dinheiro de alguém ou que vai causar dano a alguém. 10% da publicidade da Meta. Sabe quando você compra alguma coisa lá e, na verdade, não chega na sua casa? Tem um pouco essa... O que nunca vai chegar, porque foi chegar, fraude desde o início, não foi um extravio. Você perdeu o seu dinheiro. Gente, para ter uma ideia da escala, tá? 15 bilhões de impressões, ou 15 bilhões, né, de vezes que aparece publicidade fraudulenta na Meta. Qual é hoje a maior plataforma de fraude do país? Meta. Ah, mas a Meta é o Facebook, empresa séria, Vale do Silício. Gente, importante falar. Sabe o que a Meta faz quando suspeita que um anúncio é fraudulento? Cobra mais. Então, quando a Meta... como que a Meta faz? Ela desenvolveu uma escala, né, de 0 a 100. Qual a chance desse anúncio ser fraudulento? Até 95%, ela não só veicula o anúncio, como cobra cada vez mais quanto maior a suspeita de fraude. Se passar de 95% de chance de ser fraude, aí ela para o anúncio. Vai fazer alguma coisa. E o documento que a Reuters teve acesso, ele mostra que a empresa adia ou não faz o combate à fraude, não porque ela não possa, mas porque ela vai deixar de ganhar dinheiro. A empresa está ciente, né, do que está acontecendo. Então, quando você vê, né, o político, a turma de Brasília dizendo assim, não, vamos defender a liberdade de expressão, porque... Gente, esquece esse discurso, porque ninguém está falando de acabar com a liberdade de expressão. A gente está falando que plataformas como a Meta, como o Google, que tem o YouTube, têm que ser responsabilizadas pelos produtos ilegais que estão sendo vendidos, pelos crimes que estão sendo cometidos na plataforma. E aí eu acho que você já disse, né, que a Meta não quer, porque existe capacidade técnica dentro de uma empresa como essa para banir esse tipo de anúncio. Né? Vamos lá, Duda. Onde você compra TV Box, a caixinha pirata que vai para casa das pessoas com programa pirata, com malware que infesta lá equipamento das pessoas, usa o aparelho, energia, conexão de internet da pessoa para cometer crime. Onde você encontra isso? Em plataforma de tecnologia. É no shop da Meta, no comércio. Se der uma busca ali em TV Box é bloqueado, mas é só mudar um pouquinho o nome que vai aparecer um monte de aparelho. Aparelho ilegal ali. Vai no Google, mesma coisa. O Google hoje foi notificado pelo Procon do Mato Grosso. Não é o primeiro Procon que notifica, tá? Rio de Janeiro já notificou. Por quê? Porque o Google vende na plataforma dele um monte de TV Box pirata. Produto ilegal. Mais uma coisa aí que eu queria levantar, assim, se a gente
enfim, a Reuters teve acesso a esses relatórios da Meta. Existe a possibilidade das outras empresas estarem também dentro desse ecossistema, dessas outras grandes empresas, do Google, do TikTok? Pode olhar. Dá uma busca aí, Mercado Livre, caso você vai ver produto pirata de TV Box em todas essas plataformas, quase todas. Não quero ser aqui injusto com quem não tenha, mas a grande maioria delas tem produto pirata. O que acontece? Hoje, dado do NetLab, lá do Rio de Janeiro, mais de 70% das fraudes digitais começam em plataformas da Meta. Os outros são problemáticos? São. Agora, quando você soma Google e Meta, é bizarro o volume de fraude. Sim. Se você entrar no Discover do Google hoje e buscar notícia, por exemplo, o que a gente tem de notícia lá? Tem fraude, tem desinformação, tem fake news. O Discover do Google, que era um espaço inicialmente para notícia, porque o Discover é o que você recebe como sugestão de leitura no seu celular, tá? No seu celular, na sua TV, nas plataformas do Google. Esse Discover hoje em dia está sendo tomado por um bando de pilantra que está vendendo desinformação, mente descaradamente para mover interesse de A, B ou C, entendeu? E cobra por isso, está ganhando com isso, gente faturando alto. E o Google não faz nada. Por que não faz nada? Porque tem interesse nisso, né? E aí, já vai estar no ar, provavelmente a gente está fazendo uma matéria apurando fraude no YouTube. Porque tem fraude lá, porque você consegue inflar audiência, porque você consegue mentir número lá no YouTube. E esse mercado é um mercado... A gente, na apuração dessa matéria, a gente percebeu que é um mercado completamente descarado e, assim, com muita facilidade, né? E marcas... E não estamos falando de gente pequenininha, não, tá? Não é influenciador pequeno que tá ali. É gente grande. Que tá ganhando uma grana grande, ganhando muito dinheiro, lesando marca que paga para estar lá acreditando que é humano que tá vendo aquilo. E é tudo robô. Ou tudo não, mas tem uma parcela considerável de robôs. Se fosse né? E vou além, hein? Quando a Meta... A Reuters trouxe quanto? 16 bilhões, né? 16 bilhões. 16 bilhões de fraude. Isso. Quando a Meta veicula uma fraude, não raro, as empresas são fraudadas. Então, pega a marca X lá, essa marca... Vamos dar um exemplo concreto aqui. A Amazon, ou o Mercado Livre, ou a Casas Bahia. O que ela faz quando alguém começa a colocar publicidade falsa lá dentro do Facebook ou do Google? O que ela faz, Guilherme? Ela compra posição. Ela quer estar numa posição... Assim. Ela vai empurrar a fraude para baixo. Se ela não consegue tirar do ar, ela empurra... Aparece primeiro. Pode denunciar? Denuncia. Só que vamos lembrar que é um volume gigante de publicidade que está rolando lá. Segmentada. Não é a mesma publicidade para todo mundo. É diferente da TV. Sim. TV está todo mundo vendo ao mesmo tempo. Então, se a Globo fizer veicular uma campanha de fraude, Globo, SBT, Band, na mesma hora todo mundo vai ver. Na rede social a gente não vê, porque é no seu celular. Então é muito fácil enganar as pessoas. É muito fácil driblar a fiscalização. Pois bem, quando o fraudador compra uma palavra, uma posição, ele está subindo o preço de todas as palavras, de todas as posições. Então o lucro da Meta, do Google, é muito maior. Por quê? Por que a Meta infla o preço quando suspeita que é fraude? Porque quando ela sobe o preço daquela campanha, ela sobe o preço da campanha de todo mundo. Então, quando você olha Google, Meta, boa parte dos lucros, que não são pequenos, empresas que faturam bilhões de dólares, nada mais fazem do que inflar o preço para as marcas que se sentem obrigadas a anunciar naquela plataforma. E por que elas se sentem obrigadas? Porque tem moda, porque tem uma série de questões, só que a gente várias vezes conversa isso aqui. Tem uma dificuldade de analisar dado, porque você faz TV, grandes marcas fazem TV, fazem digital, fazem evento. Como que você consegue separar o que veio de A ou de B? Marca de carro está vendendo menos porque botou todo o dinheiro na Meta, no Google e é robô que está vendo? Ou porque tem uma marca concorrente que está sendo mais eficiente? É muito complexo o mercado hoje em dia, a gente não vê. E a crença é que o Google e a Meta, pelo tamanho, são mais eficientes. E não necessariamente. Pela quantidade de fraude, a gente precisa repensar o que a gente avalia como sendo eficiente. Porque tem muita gente comprando gato por lebre. E tem um interesse, né? Então, tem o interesse dessas grandes empresas, né? Mas sem dúvida. E me irrita isso, porque fica um discursinho de
principalmente político de direita, né? Fica defendendo, porque eu defendo a família, porque eu defendo não sei o quê. Defende a família e é o cara que está defendendo a empresa que está botando um monte de lixo na internet para criança assistir. É a empresa que não tem responsabilidade, como a gente viu no vídeo do Felca. Isso tem um impacto na vida das pessoas, né? E aí a gente vai falar assim, liberdade de expressão... Jornalista, são dois, é só jornalista aqui. Todo mundo defende a liberdade de expressão. O que a gente não quer é fraude, fake news, caça-clique, que não só lesa as pessoas, como destrói quem tenta trabalhar direito. Essa é a minha... legalização, a defesa do que é criminoso. Essa é a minha irritação e meu inconformismo com a postura dessas plataformas. Tá. E como... Assim, beleza. A Meta e o Google, as grandes plataformas, decidiram que elas não vão combater esse tipo de coisa. O que pode ser feito? É o que dói no bolso, né? Por que essas empresas... Onde elas são reguladas, onde tem regulação e, principalmente, fiscalização, é diferente. Você vai olhar Estados Unidos, você vai olhar Europa, tem fraude? Tem muita fraude. Mas o Google mesmo, essa semana, processou uma empresa de fraude que atuava lá nos Estados Unidos. Tem empresa de fraude nos Estados Unidos e aqui no Brasil não tem? Por que lá as empresas são mais rígidas? Por que na Europa se segue regra e aqui no Brasil não? A gente é pior do que qualquer outro país? Então, assim, acho que a gente tem que realmente parar e avaliar o que a gente está fazendo. Noruega, Dinamarca, Reino Unido, todos esses países estão avaliando proibir menor de 15 anos usando a internet. Você comentou sobre isso esses dias, né? Ou pelo menos colocar a biometria, né? Garantir que aquela pessoa que está usando a rede social tem aquela idade, garantir que tem um responsável acompanhando com acesso àquilo. Por quê? A gente está vendo os efeitos na sociedade. Criança aí, né? Sofrendo consequências reais e muitas delas irreversíveis, porque a gente não tem supervisão mínima nas redes sociais. E a gente está plantando coisas, né? O que a gente vai colher daqui a uns anos? Não dá para fingir que está tudo bem, né? Exato. Passamos dessa fase. Como que isso afeta a credibilidade geral da publicidade digital, Gui? É péssimo para o mercado digital. É péssimo porque você estimula o cara que não se comporta bem. Por que eu vou trabalhar direito se eu tenho duas empresas? Isso vale para o jornalismo, vale para o mercado de agência. Por que eu vou me comportar direito, vou trabalhar direito, pagar imposto, se tem alguém fazendo tudo errado? Vou dar um exemplo. Eu postei lá no meu LinkedIn essa questão dos anúncios da Meta. Um cara de uma bet falou, a gente tem 180 empresas no Brasil regularizadas, pagando imposto, pagaram a licença. Particularmente, eu sou contra jogo de bet. Eu não jogo. Mas se regulamentou. E aí, honestamente, é melhor ter regulamentado e fazer com que as pessoas joguem dentro de regras do que acontecia até recentemente. Né? Redução de danos aí, né? Jogo do bicho, tigrinho. Isso aí era feito para a pessoa perder. 180 empresas que pagam imposto, seguem regras e compraram suas licenças. Mas eu acho que a licença foi vendida por pouco. Pode ser. A gente pode até rever regra, pode repensar o que eu acho ruim no curto prazo, porque as empresas precisam ter um mínimo de estabilidade. Não gosta de aposta? Eu não gosto. Mas a realidade é que a gente aprovou. Sim. É ruim para o país aprovar um negócio, 2 meses depois mudar de ideia. Sim. Mas vamos lá, voltando aqui ao ponto das Big Techs, né? Onde que as bets ilegais, e são mais de 23 mil, tá? Por dado do governo, onde mais de 23 mil bets ilegais atuam? Nessas plataformas. Nas plataformas. Sim. No Google, na Meta, é lá que as pessoas estão. No TikTok também, é lá que as pessoas estão. E é lá que está sendo comercializado. É uma concorrência desleal, né? É isso. Bom, acho que é isso. Muito bem, Duda. Então, terminando mais um Ravache Pod. Obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Segue nas redes sociais, a gente vai estar lá. Duda, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Gui. Até a próxima. E até a próxima.